Existe um jogo psicológico que, se você não caiu, fica muito esperto para você não cair, ou esperta. Extremamente ardiloso, extremamente simples. Como que é? A pessoa que faz esse jogo psicológico com você é uma pessoa que te mantém sempre errado ou sempre errada. Não importa o que você faça, você estará sempre errada. E se você acreditar nesse jogo, como você está sempre errada, você precisa se esforçar para que a pessoa perceba que você não está errada, você não está errado. Exato. E aí, nesse esforço de tentar provar para a pessoa que você é uma pessoa boa, que a pessoa está enganada, etc, 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 você cai no jogo, você põe o seu pezinho na armadilha, a armadilha te prende. E para você se soltar disso, olha, dá um trabalhão danado. Você fica oscilando entre o vilão e a pessoa que quer provar a inocência. Para você ser inocente, você tem que ficar ali procurando sempre a sua inocência. Se esforça de todas as formas, se esforça emocionalmente, se esforça com dinheiro, se esforça com N situações tóxicas para você, para comprar a sua inocência. E adivinha, você jamais vai conseguir comprar, você jamais vai conseguir provar que você é inocente, que você não é aquele vilão ou aquela vilã ruim. Por que você não vai conseguir? Se a pessoa aceitar a sua inocência, aceitar a sua rendição, etc., o jogo acaba. Então ela precisa continuar colocando você, ou ele colocar você, sempre errado ou sempre errada. Sempre você tem que fazer alguma coisa para provar algo. E nisso você fica preso. E no fundo você vira um escravo dessa pessoa, um escravo do perdão que você não recebeu. Que coisa, né? Isso é muito comum. Entre pais, mães e filhos, entre casais, entre irmãos, entre familiares. Isso é um caos, não tem saída desse jogo dentro dessa estrutura, porque ela é uma espiral. Quanto mais você tentar provar sua inocência, mais você fica preso nessa história maluca. E como que você faz? Como que você deve fazer para sair disso? Em primeiro lugar, a sua pretensão deve ser estar bem com você mesmo, com você mesma. Se você depende da autorização, da aprovação do outro, para então que esse reconhecimento venha te trazer paz, você não vai ter essa paz, porque no fundo você está dependendo do que o outro acha, do que o outro vê, do que o outro considera sobre você. Então, para você sair dessa maluquice, em primeiro lugar você precisa abandonar a tentativa de atender a expectativa do outro. Você precisa abandonar a expectativa de ser especial para o outro, de ser um ser diferente para aquela pessoa. Abandone a pretensão. Você pode muito bem ser especial sem ter pretensão nenhuma. Agora, se você continuar nessa pretensão, olha, você é um bom candidato, uma boa candidata para pôr o seu pezinho na armadilha e ficar preso. E quanto mais você puxa, mais a armadilha te aperta. Bem, uma vez eu recebi no meu consultório um cliente que ele me disse o seguinte, que ele estava ali procurando terapia para melhorar o comportamento dele, porque foi o ultimato que a namorada dele tinha dado. Ou ele fazia terapia e se tratava dos comportamentos tóxicos que ele tinha, ou ela ia separar dele. E assim ele foi lá, olha, eu tô te procurando terapia porque eu tenho um comportamento agressivo, etc, etc. E aí ele trabalhou, se melhorou, evoluiu drasticamente no seu comportamento. Só que, para a namorada, ele continuava sendo aquele sujeito agressivo que cometeu várias faltas de educação e etc. Mesmo não realizando mais aqueles comportamentos, ela prendia ele nessa bolha de agressividade, de comportamento tóxico e etc. Pregou esse rótulo nele. E toda vez que ele tentava se esforçar para mostrar para ela que ele mudou, que ele enxergou a raiz dos problemas, que ele era outro homem, etc, 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 ela voltava e pregava o rótulo nele de novo. Exatamente desse jeito que eu comentei com você. E aí eu mostrei para ele o seguinte, que ele estava preso dentro de um jogo psicológico. Porque, por um lado, antes ele era o responsável por aquilo, era assim. Depois, não importa o que ele fizesse, ele sempre seria aquele errado daquela época. Em várias discussões ela virava para ele e dizia assim, mas lá atrás você fez isso, você fez aquilo, quem me garante que você não vai fazer de novo, etc, etc. Ou seja, ele tinha que se esforçar sempre para ser um sujeito bonzinho, maravilhoso, e essa mulher começou a sapatear em cima dele, fez ele de gato e sapato.
E vou te dizer uma coisa. Adivinha, ele ficou mais adulto, mais maduro e começou a não depender mais das opiniões dela para estar bem consigo. Adivinha quem não quis quem depois disso? Exato, ele não quis mais ela. Por quê? Porque ela usou disso, que é uma queixa extremamente plausível e significativa, para prendê-lo num jogo psicológico. A hora que ele melhorou, ela precisava mantê-lo cativo, mantê-lo como errado, mantê-lo como vilão, para que assim ele fizesse de tudo para ela e ela pudesse aproveitar dessa situação. É claro que ele, mais saudável, não se submeteu mais a isso. Mesmo com o amor, ele seguiu a história dele sem ela. E isso acontece muito dentro dos relacionamentos. Tem um ditado popular que fala assim, começa a desenterrar defunto, que começa a pegar assuntos lá de trás e começa a trazer para o presente. Ou seja, mas você fez isso, você fez aquilo. É a tentativa de prender o outro em coisas que já aconteceram a pretexto de poder. É exato, o que tem em jogo nessa história é poder. E onde existe esse tipo de poder, jamais vai existir amor. Abra seus olhos que se você for sempre a errada, sempre o errado, olha, há grandes, mas grandes chances de que esse jogo esteja acontecendo com você.